Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha por todo o sistema da Rede Século XXI de Comunicação. Estamos chegando na sua casa nesta quarta-feira com o programa Brasil Cristão. Que a paz do Senhor esteja com você, que o Espírito Santo nos ilumine, porque é Ele quem realiza tudo em todos nós, né, Fernando? Boa tarde para você, como vai? Boa tarde, Drica, tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde para você que nos acompanha nessa tarde maravilhosa, quarta-feira. Quarta-feira, você sabe, né? Nós sempre trazemos aqui alguma coisa relativa ao que nós temos chamado de legado. Aliás, o cristianismo tem tudo a ver com um legado. Quando nós falamos a respeito de tradição, é o legado que cristãos vão deixando uns aos outros. Isso é tão importante para nós, porque nós interpretamos a Sagrada Escritura, nós lemos a Bíblia sob a chave do legado dos cristãos que nos precederam. É por isso que nós estamos, inclusive, fazendo um congresso de patrística para nos ajudar a beber do legado dos primeiros cristãos e, aí sim, com estes óculos da fé dos santos e dos mártires, olharmos para a realidade do hoje e vivermos o Evangelho com radicalidade. E radicalidade não é fundamentalismo. Radicalidade é ter uma vida enraizada, firme. Todo cristão tem que ser radical, ou seja, tem que ter raízes. E é isso que hoje nós vamos fazer, Drica. Exatamente. Nós vamos falar sobre um grande legado, não é? Um legado grande e, assim, de modo especial, um legado deixado para o mundo todo, claro, mas deixado mais para nós brasileiros, não é? Hoje nós vamos, com a graça de Deus, dar um início aqui às quartas-feiras de legados deixados para nós brasileiros por homens que saíram da sua vida ordinária e se tornaram extraordinários. Os santos da nossa Igreja Católica no Brasil. E vamos começar com uma pessoa muito amada, né, pelos Sem brasileiros. dúvida. Uma pessoa que se você olhasse para ela, você não daria nada, mas ela foi grande em alma, em coração, em gestos de caridade. O que é interessante sobre pessoas como esta, de quem nós vamos falar hoje, é que a imensa maioria dos santos sobre os quais a gente fala, quando muito a gente tem um retrato em preto e branco, pinturas e tudo isso. Agora, esses santos como esta mulher de quem falaremos hoje, a gente consegue, a gente tem vídeos desse povo, a gente tem fotos, porque eles são muito contemporâneos a nós. E quando a gente traz pessoas tão próximas a nós, é como se profeticamente nós estivéssemos falando assim, a santidade é possível, a santidade está na tua porta, você pode amar Jesus desse jeito. Porque santidade, gente, é amor, é amor. É um chamado a uma vida, é amar mais, é amar loucamente, é amar desesperadamente. Isso é ser santo, né? Nós temos uma ideia de santidade tão chata, Drica. Exatamente, mas hoje isso vai acabar, viu, Fernando? Vai sim. Essa ideia de santidade chata acabou. Hoje nós vamos falar sobre a nossa querida, amada Doce. Exato. A irmã Dulce, né? Santa Dulce dos pobres. Olha ela aí, que que coisa linda. Vai estar presente hoje no Brasil Cristão. Então já estou convidando você a participar conosco, né? Através do nosso telefone 38719620. Você tem aí um carinho por irmã Dulce? Você conheceu? Gente, quem sabe alguém que está nos vendo agora, lá dos arredores de onde ela viveu, teve uma experiência com a irmã Dulce. Você conheceu ela, você viu, você teve alguma experiência com ela? Ligue para nós, né, no nosso telefone 38719620, deixa para nós a sua mensagem ou testemunho, ou use o nosso WhatsApp 19997169915. Mas antes, né, antes da gente falar do nosso tema, porque nós vamos falar hoje nós vamos falar da verdadeira glória da igreja no Brasil, hein? Preste atenção. Antes de nós entrarmos no nosso tema, nós vamos agora ao vivo, lá na construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, com o Padre Eduardo, com a irmã Luísa e com a Rita Maria. Vamos juntos lá.
Boa tarde, Drica, boa tarde, Fernando, boa tarde para vocês todos que estão aí nesse momento sintonizados conosco na Rede Século XXI, acompanhando aí o Brasil Cristão. E nós estamos num momento muito especial, estamos aqui emocionados porque na etapa, né, entre as várias etapas da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, nós estamos aqui para mostrar para vocês que a base de tudo, que inclusive são as palavras que o nosso fundador, o Padre Eduardo Doggett, usa, que é amor, generosidade e muita oração. E por que essa fase é tão importante? Essas cubetas laje, colocando hoje, Padre, para que depois, na semana que vem, venha a concretagem. Eu estou muito feliz. É um momento histórico, é uma fase muito importante, a preparação final para colocar o concreto. Nós vamos colocar a primeira cubeta. É uma forma plástica que vai ser colocado no lugar. O primeiro de muitos. E a semana que vem, dia 15, os caminhões de concreto vão colocar concreto em toda esta parte que está aqui. Graças a vocês! Muito obrigado pelo amor e generosidade de vocês. Não existem palavras. Então, eu e irmã Luísa vamos levantar esta cubeta, esta forma, e entregar para o nosso arquiteto, para o nosso construtor, para o nosso sócio e para nossos funcionários e colocar no primeiro lugar, no primeiro lugar, e depois vamos, durante essa próxima semana, encher toda essa estrutura com as cobertas. Só podemos dizer, louvado seja Deus! Aplausos para o Senhor! Louvado seja Deus! Ai, que delícia, Padre, que honra! E olha, você está acompanhando aí essas cubetas sendo passadas de mão em mão, cada pessoa representando uma parte desta obra. Começamos com o Padre Eduardo e a irmã Luísa como fundadores, né? O Joca, que é o nosso arquiteto, o construtor e também o seu Mário, representando todos os sócios, né, seu Mário? Seu Mário, ele... Hoje, claro, a gente não teria como trazer todos os sócios aqui, impossível, mas ele está representando a generosidade de todos vocês. Nós queremos agradecer porque o que vocês estão vendo aqui pode ser um simples gesto de passar as cubetas, mas para nós aqui é o começo da nossa laje, onde muitos vão pisar e manifestar a sua fé, não é, Padre? Eu começo de uma fase muito importante, a preparação para o concreto. Graças a Deus, graças ao amor e generosidade de todos vocês. E a semana que vem a gente vai mostrar o concreto também. Com certeza. Quarta-feira, caminhões de concreto enchendo toda esta área aí com concreto. E olha, as cubetas foram passadas, você está aí acompanhando, Drica, Fernando, para entender, né, como vai acontecer tudo isso, né? Depois vocês vão acompanhar pela programação, nós vamos gravar tudo isso para você entender como foi importante cada doação, cada carinho, cada oração e generosidade que vocês tiveram para conosco, né, na construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então, Drica, Fernando, se tiver mais novidades por aqui, a gente vai mostrar para vocês. E os meninos vão mostrar a imagem agora dessas cubetas na posição onde elas vão ficar, para que na semana que vem, estando todas elas posicionadas, o concreto possa aí fortalecer e gerar a nossa laje. Aê! Maravilha! Graças a Deus. Glória Gente, a Deus. tem coisa boa do que você vê. Sabe quando você estava construindo a sua casa? Na verdade, você estava construindo a sua casa e aí, agora a gente vai colocar a laje e as ferragens e os canos. É a mesma sensação que a gente tem aqui, né? Eita, as cubetas vão ser cobertas de cimento. Ninguém sabe o que significa, mas a gente está feliz. É isso Por quê? mesmo. Porque nós estamos vendo, então, a nossa igreja criar corpo, né? Se formar verdadeiramente. Como?
com a sua ajuda, com a sua generosidade. Ali tem muito coração, gente. Ali tem muito suor, muita oração do Santo Terço, muitas lágrimas, muito pedido, muito amor por essa obra. Tudo isso vem de você, né, Fernando? Exato. Eu sinceramente, gente, vou falar isso de todo o coração para você. Tem muita obra, espalhada por aí, Brasil afora, que muitas vezes a gente se questiona, gente, olha, o pessoal está gastando dinheiro, será que isso aí vai ser usado para evangelização? Será que isso aí vai ser usado para salvar almas? Ou é, só um lugar para o pessoal muitas vezes ir lá jogar bingo, ir lá fazer, usam para tantas coisas, menos para o grande propósito que é a salvação das almas. Pois aqui o nosso coração se enche de alegria, porque essa igreja que está sendo levantada, nela vai ser pregado o evangelho autêntico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela nós vamos conduzir as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Nela nós vamos levar as pessoas à pregação do evangelho que muda a vida. E você faz parte disso quando você nos ajuda. Então eu queria hoje pedir a você, assim, de todo o coração, mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus usa o instrumento que Ele quer e hoje Ele quer usar essa voz que está falando com você. Ajude-nos, nos ajude, se torne um colaborador mesmo para a construção dessa igreja, porque isso vai ser para a edificação da igreja no Brasil, isso vai impactar a igreja do nosso país, sem dúvida nenhuma. Né, Drica? Exatamente. Já estou sentada aqui te esperando, viu, Fernando? Vamos e você lá. Também em casa é convidado a se juntar a nós, porque hoje, então, nós vamos falar sobre a Irmã Dulce dos Pobres, que está no nosso coração. Eu queria muito, muito mesmo que você hoje... Porque o que acontece? Nós temos o costume, e é um costume não muito bom para o nosso caminho de santidade, presta atenção, de olhar para um santo e falar, nossa, Santo Agostinho, ô santo, Santa... Etéreo, né? Lá na nuvem. Longe, né? Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. Santa Teresinha de Jesus, que coisa mais linda, né? Quanto amor naquele coração. Mas nós esquecemos de olhar a vida desta pessoa, enquanto pessoa humana, antes disso. Né? Que caminho essa pessoa traçou? Essa pessoa, de repente, tinha gostos como o nosso. Essa pessoa, de repente, fazia certos tipos de atividade que nós fazemos. Tinha sentimentos como o nosso e elas chegaram à santidade. Então, hoje eu convido você a olhar para a Irmã Dulce, de modo especial, que é a nossa pauta de hoje, o nosso tema é ela. De onde ela começou? Que caminho ela trilhou? Né? O que era ela como pessoa humana? O que fez ela amar esse Deus e trilhar esse caminho de santidade? Isso é muito importante para a nossa catequese, para a nossa vida espiritual, né? Exatamente. Eu quero acolher aqui hoje, né, um grande amigo, um irmão de longa data, o Júnior Volcan, lá do Rio Grande do Sul, lá de Frederico Westphalen, né? Espero que seja, espero que eu não esteja enganado. É isso mesmo, ele vai confirmar. Júnior, bem-vindo ao programa Brasil Cristão, meu irmão. Olá, estão me ouvindo aí? Só o áudio, que eu acho que não está chegando aqui pra gente. Alô, Júnior? Oi. Aí. O áudio dele... Estão me ouvindo aí, tudo certo? Aí, chegou. Vamos de novo, vai. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Júnior. Obrigado, meu caro. Um prazer imenso aí, a minha primeira vez na televisão, um pouquinho nervoso. Mas tira de letra. Estamos, se Deus quiser, aí a gente vai poder ajudar um pouco. E eu sou de Passo Fundo, cara, do lado Passo Fundo, Frederico. Passo Fundo, é verdade. Mas é um prazer imenso aí estar falando com vocês. Seja bem-vindo, viu, querido? O sotaque já é gostoso, Obrigado. Né? Sem já dúvida. chega trazendo o sul para dentro do Brasil cristão. Ô, Júnior, quando a gente fala das glórias da igreja no Brasil... Vamos apresentar o Júnior primeiro, para saber quem que ele é, o que ele faz? Pode ser. Por que ele está aqui hoje com a gente? Ô, Júnior, vamos fazer o seguinte, você se apresenta para nós, não é? Para quem está em casa, se sentir à vontade aqui com você, te conhecer, saber qual que é o seu caminho, o seu lugar, né? O seu lugarzinho dentro da igreja. Certo. Bom, eu me chamo Júnior Volcan, eu sou professor de filosofia, sou casado, estamos esperando um filho, eu e minha esposa, né? Graças a Deus. Coisa boa. A gente já teve outro, mas a gente infelizmente perdeu e hoje Deus nos agraciou novamente com o dom da vida, né? Então nós temos 2 filhos. E basicamente eu moro aqui em Passo Fundo, a terra da minha esposa, então me mudei para cá. Eu trabalho numa empresa da família aqui
E também trabalho, então, com o magistério online, né? Em tempos de Covid ficou bem famoso isso, mas eu já fazia isso já há uns 2, 3 anos, dando cursos online sobre temas específicos que eu vou estudando. E um dos autores que eu gostava muito de estudar era São José de Anchieta. Sempre fui devoto a partir de uma biografia que eu encontrei. E um dia eu fiz uma pesquisa, né, para um amigo que estava produzindo um material sobre isso, e foi uma empresa que me contratou, e aí ele falou, olha, ninguém está fazendo trabalho sobre os santos brasileiros, né? Quem fizer isso vai preencher uma lacuna, porque nós não temos nada hoje, assim, temos um site ou outro com conteúdos resumidos, mas você não tem nada assim de análise e de pesquisa e de padrão de espiritualidade, por exemplo, né? Como é que os brasileiros rezam? A gente não sabe isso ao longo da história, né? A gente sabe hoje a nossa realidade, mas a gente sabe que o católico ele tem uma tradição, né, de 2000 anos. Então, no nosso país, nós temos uma tradição aí de 520 anos que nós não conhecemos. Eu comecei a estudar, né? Desde o primeiro santo, que foi o Anchieta, né? Até a Irmã Dulce, que foi a nossa última santa canonizada. E também estudar alguns beatos, veneráveis, etc. Então, bolei um material sobre isso daí e foi por isso aí que vocês me convidaram. Um prazer imenso, repito aí. E na verdade a gente teria muitos temas para tratar com o Júnior, porque eu sei que ele tem diversos cursos. Um deles maravilhoso que o Júnior fez foi sobre Chesterton. Olha, já então, gostei, hein? Tem uma série de coisas aí. O Júnior é uma pessoa muito especial, a família dele é uma família cheia de Deus. A irmã do Júnior é Carmelita Descalça, né, Júnior? Olha que lindo. Isso. Exato. Meu irmão, vou recapitular aquela pergunta, ainda bem que a Drica me ajudou aqui, para que você pudesse se introduzir. Para mim, eu estou falando com o meu brother, então já vou direto no tema. Seguinte, Júnior. Quando a gente fala das glórias da igreja no Brasil, algumas pessoas vão tender a falar, sei lá, das grandes basílicas. Ai, como é linda a Basílica de Aparecida, como é linda a igreja de não sei qual. Vai falar de edifícios. Outros vão falar a respeito de obras, né, de serviços. Qual é a verdadeira glória da igreja nesse país, Júnior? Certo. Bom, eu tenho duas vertentes aí para nós, dois caminhos para nós responder essa pergunta, certo? A primeira, que é o mais evidente, ou seja, o centro da criação é o homem, né? Então Deus criou tudo para o homem. Então, evidentemente que o patrimônio, a estrutura, etc., tudo isso é muito importante, mas a pessoa humana, né, todo o universo foi criado por causa dela. Uma alma tem esse valor. Então, basicamente, dentro da igreja, a devoção que nós damos aos santos se dá justamente porque eles foram pessoas humanas que souberam, então, encarnar o Cristo nelas, né, fazer aquilo que São Paulo falava. E isso nós vemos também na glória da igreja, ou seja, na glória de um país, né? Todos os feitos, sejam catedrais erguidas, sejam qualquer outras estruturas, etc., que aconteçam, ou uma tradição que é mantida, são feitas por homens, né? Homens inspirados pelo Espírito Santo, no caso da nossa igreja, mas são feitas por homens. Então, eles são o essencial, ou seja, a matéria-prima, né, que Deus usa para construir a sua igreja e cada homem que vive a santidade, então, perpetua a vida de Cristo aqui nessa terra. Então, basicamente, a maior glória de um país, né, e de um católico são os seus santos. É por isso que a gente gosta tanto e tem tantos santos de devoção. E isso vem desde a tradição da igreja. Você percebe assim, o envolvimento que os primeiros cristãos tiveram para colocar São Policarpo na glória dos altares, antes mesmo de existir um processo de canonização, que é algo mais recente. Que legal. Então, basicamente, você vê aí que um país, né, ele se forma a partir de pessoas. Só que entre os heróis que nós temos, né, nós citamos aí um aqui, outro ali, mas nós nunca falamos dos santos. Então, como é que a gente vai falar de um país que não fale de seus santos, entende? Você percebe, por exemplo, que na Alemanha nós temos a figura de São Bonifácio, né? Bonifácio. Você tem na Irlanda São Patrício, uma grande devoção a São Patrício. Bom, na Itália você tem São Pedro, São Paulo, São Francisco, né? Ixi, na Itália Espanha, é difícil falar, né? A Itália é difícil. Na Espanha, então, você também tem uma série de autores, né? Você tem Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa, São João da Cruz. Exato. Nas Índias, você tem São Francisco Xavier. E no Brasil, você tem uma lacuna. Quer dizer, nós temos um
padroeiro, assim, um fundador, que foi o Padre Anchieta. E nós temos outros santos que foram muito importantes, mas nós não conhecemos eles. Exato. Então, essa é a primeira vertente. E a segunda vertente, se a gente for pensar num... Eu não quero me estender aqui, pode me interromper se quiser. Vai lá. É que, assim, quando Deus quis que esse país fosse descoberto, né, e você percebe isso na carta de descobrimento de Pero Vaz de Caminha, você percebe que Deus quis vir trazer a salvação para nós. Já tinha vindo numa tradição antiga com São Tomé, né, tem uma história bem bonita quanto a isso, mas a salvação chegou para nós aqui com os portugueses, né, em 1500. E, bom, ali o Brasil foi civilizado, né? Nós vivíamos aqui a barbárie, basicamente. E essa civilização, né, ela foi sendo constituída a partir de missionários. E mais do que isso, a gente sabe que cada país tem um anjo da guarda, né? Tem um anjo protetor, e que Deus tem planos para cada país. Então, basicamente, se nós queremos descobrir qual é a vontade de Deus para o Brasil, como é que nós vamos descobrir isso sem olhar para aqueles que fizeram a vontade de Deus no Brasil? Tem muita gente que não sabe nem que o Brasil tem um padroeiro, né? São Pedro de Alcântara. Então, as pessoas não conhecem mesmo, não se interessam às vezes. Então, assim, eu prometo que eu encerro aqui. Se a gente vai falar, por exemplo, que se Deus dá sinais quando Ele vai falar conosco, né? Que sinal maior do que os santos que fizeram a vontade de Deus? E, por exemplo, o próprio Anchieta chegou a uma 7ª morada, né? Ou uma própria Santa Dulce, que a luz dela brilhou tanto que esse mundo teve que se render, né? A própria mídia, assim, a grande mídia, etc., todo mundo que geralmente abafa o catolicismo, né? Teve que se render, então, e perceber o tamanho da grandeza de um santo. Exatamente isso. Júnior, eu queria que você falasse quem são esses santos para nós, para que as pessoas, de repente, quem está nos vendo agora conhece a Irmã Dulce dá uma lista para nós aí, quem são? E o Frei Galvão, mas não sabe de outros, então faz uma lista aí dos santos brasileiros para nós. Certo, nós temos 37 santos. Certo? Olha isso, gente, 37. Só que 30 foram canonizados de uma vez só, né? Que são os mártires do Rio Grande do Norte. Então, basicamente, vou fazer por ordem cronológica aqui, né? Nós temos São Roque Gonzalez e seus companheiros, que são paraguaios e espanhóis que morreram aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma devoção a eles aqui. Foram os primeiros canonizados. Na região das missões? Na região das missões? Isso, nas reduções jesuíticas. Nas reduções. Aqui. Exato. Então, eles foram até canonizados no Paraguai, mas eles podem ser considerados santos brasileiros porque eles morreram aqui. Na nossa terra, é isso aí. Exato. Igual Santo Antônio de Pádua, ele é de Pádua porque morreu em Pádua, né? Então, serve também esse mesmo critério para nós. Perfeito. E aí depois nós temos, por ordem de canonização, nós temos Frei Galvão, temos Madre Paulina, né? Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Santa Catarina, que é uma ítala brasileira, então, natural da Itália, e veio para cá e passou toda a vida aqui, num período que não existia muitas congregações, né? Nós temos Frei Galvão, então, que é o primeiro santo natural do Brasil, ele é de Guaratinguetá, Santo Antônio de Santana Galvão, né, que já é conhecido pelo pessoal de Aparecida, etc. Nós temos uma grande devoção. Foi um grande santo com dons místicos, com bilocação, telepatia, sim, umas coisas absurdas que a gente não faz nem ideia, né? Assim, absurdas para esse mundo. E nós temos daí, depois, mais 3, né? Que são o Padre Anchieta, São José de Anchieta, canonizado pelo Papa Francisco em 2014, que é o nosso grande pai, né? Junto com o Padre Manuel da Nóbrega. Assim, Anchieta foi o primeiro teatrólogo, o primeiro poeta do Brasil, fundou as primeiras escolas do Brasil, fundou as principais cidades do Brasil. Assim, Anchieta é o pai do Brasil, basicamente. É verdade. Tudo que ele fez. E trouxe a primeira gramática para o Brasil, a primeira tradução do Evangelho para o Brasil, né? Para o Tupi, no caso. Foi tudo Anchieta que fez. É o verdadeiro pai da educação desse país, sem dúvida nenhuma, por mais que alguns não queiram reconhecer isso. Exato. E aí depois, por fim, nós temos então os mártires do Rio Grande do Norte. São Roque Gonzalez, que eu falei, tem 2 companheiros, né? Esqueci esse detalhe. Então são 3 companheiros que morreram, São Roque, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, né? Aí depois os outros que eu citei. E daí temos os mártires do Rio Grande do Norte, especialmente Santo André de Soveral, que é natural brasileiro, né? E foram mortos, então, pelos holandeses protestantes e pelos índios, certo? Na guerra religiosa que se criou no Brasil naquela época.
Eles nem sabiam. Sim. Ô, Júnior, quando Santo Inácio de Azevedo foi martirizado, ele estava vindo para o Brasil? O Beato Inácio de Azevedo, sim. Ele veio ele é beato, Brasil. Não é santo ainda? Isso, ele é beato. Olha aí. Ele veio para o Brasil, passou um tempo aqui, conheceu Anchieta, inclusive, né? Voltou e aí estava trazendo uma trupe de missionários. E aí piratas calvinistas, então, encontraram ele no caminho, certo? E aí, primeiro mataram eles e depois, no outro ano, os mesmos piratas encontraram outro grupo de 12, né? Que é o Padre Pero Dias, se eu não me engano o nome do padre. Também, então, foram martirizados. Esses não estão nem beatificados, mas são aspirantes, né? E aí nós temos, no fim, então, Santo André de Soveral e seus companheiros. São 30 ao total, mas são mais de 200 mártires. Foi canonizado os que se sabiam o nome deles, né? Então, Santo André de Soveral morreu em Cunhaú, junto com São Domingos Carvalho, que era um leigo. E depois, 28 mártires, são 27 leigos e um padre, que é Santo Ambrósio. Meu Deus, a gente tem mais santo do que a gente está pensando, hein, gente? A gente está mais protegido e tem mais exemplos de vida aqui no Brasil do que a gente consegue imaginar. Quando você estava fazendo os seus estudos aí, pesquisando, né? Pesquisando a vida desses homens, desses grandes homens da fé para nós, eu queria saber o que você fala. Hoje nós vamos falar da Irmã Dulce e vamos ter a oportunidade de falar dos outros, né, mais para frente, se Deus quiser. Vamos sim. Como é que você, nos seus estudos, os devotos, as pessoas que estavam ao redor, né, você conheceu muitos devotos, muitas pessoas que seguiam, que acreditavam, por exemplo, na Irmã Dulce? Pois é, a gente tem alguns santos que localmente tem bastante devoção, né? A Irmã Dulce é um caso. Eu me surpreendi bastante com os mártires do Rio Grande do Norte, né? Tem um pessoal na região toda do Nordeste ali que é bem devoto deles e fica triste, né? Assim como nós, que não tem mais devoção. Geralmente, então, a devoção fica ali no local, né? No local. E eu acredito que a Irmã Dulce é a que mais se expandiu a nível nacional, assim, né? Mas o Padre Anchieta, por exemplo, você tem uma devoção seletiva, ou seja, quem estuda mais a história do Brasil acaba cruzando com ele. Sim. Mas, em geral, você tem o Frei Galvão, por causa das pílulas, né? Tem uma devoção grande. E a Madre Paulina também, porque você percebe nessas caravanas de excursões, etc., que sempre tem, né? Há já muito tempo, a Madre Paulina, o Frei Galvão e a Basílica de Aparecida, que é a nossa padroeira. Mas você não tem isso com os mártires do Rio Grande do Norte, você não tem isso com Anchieta, na cidade de Anchieta, em Vitória também. Você não tem isso aqui no Rio Grande do Sul, você conhece pouco, né? Exceto o local das reduções jesuíticas. E com os beatos, então, você tem muito pouco. Assim, o que eu recebo de mensagem de gente que fica dizendo, olha, estudou a vida de tal, de fulano de tal, etc. Muita gente querendo fazer isso, e justamente o material que eu produzi é para tentar incentivar as pessoas para que se aumente a devoção. Porque não depende somente da hierarquia da igreja, depende também que os fiéis, né, se manifestem, não de uma forma democrática, mas a partir da comunhão espiritual, né? A oração e as coisas que vão acontecendo após a oração e a propagação da devoção, elas fazem com que o santo, então, depois avance nos processos, se a igreja assim quiser. E a gente fica feliz, o Brasil Cristão, né, Fernando? Claro. Poder agora também divulgar isso para as pessoas conhecerem e assim começarem a praticar e a ter essa devoção. Exato. Ô, Júnior, são muitos, então eu queria que você citasse só os mais notáveis, assim, desses que são aspirantes à beatificação. Eu estou lembrando aqui do Padre Royce, no Rio Grande do Sul, que as pessoas, né, não conhecem. Cita alguns desses homens e mulheres que são aspirantes à beatificação e de onde eles são. Certo. Você tem ali também na região nordeste Dom Vital, né, que foi um dos bispos aí corajosos no tempo imperial que o Brasil teve uma perseguição à igreja, né, muito grande por parte da maçonaria. Dom Vital foi um grande resistente e servo de Deus. Você tem o Padre Júlio Maria Lombardi, ou Lombaerdi, que eu não sei como é que se cita o romeno aqui, acho que ele é romeno, se não me engano. Então, ele também foi um grande apologeta, né, e um grande sacerdote que nós temos. Nós temos o Padre Royce, por exemplo, aqui no Sul, isso servos de Deus. Nós temos a Princesa Isabel, né, que é pouco falada também, mas foi uma grande católica, né?
e talvez o Brasil fosse muito diferente se ela tivesse realmente conseguido assumir, né, seu posto. Nós temos vários, assim, a lista tem umas 70 pessoas até onde eu pesquisei. Nós temos, por exemplo, o Padre Cícero, que está também, né? Nós temos... aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, mas a nível de Brasil tem vários padres, né? Tem Padre Donizete, tem uns que já estão virando veneráveis, como o Frei Damião, né? Então está em processo de virar beato. E tem também um jovem rapaz, né, que tem um amor à Eucaristia, que é o Nelsinho, um venerável. Também tem um livrinho dele que está na edição já 70 e poucos, se eu não me engano. É muito divulgado esse livrinho do venerável Nelsinho. Nós temos esse jovem do Rio de Janeiro que era coordenador de grupo de oração de renovação, né? O Guido. O Guido. E tem o Padre Léo também, né? E o Padre Léo. É servo de Deus. Exatamente, nosso querido Léo. Ô, Júnior, vamos falar de Irmã Dulce, então? Claro que não dá para você trazer toda a vida da Irmã Dulce aqui, mas eu queria que você falasse das coisas mais peculiares que você encontrou nos seus estudos, mas que possa identificar com o nosso coração, né? Trazer para nós a vida dessa grande mulher. O que de mais particular, de mais extraordinário, ou até mesmo aquele ordinário que se tornou extraordinário da vida dela e que nós possamos ali nos encontrar no caminho que ela fez. Traz para nós, então. Certo. Bom, a Irmã Dulce, acho que é a santa que mais tem no Google, se você jogar o nome dela, mais tem matérias, né? Mas você tem uma dificuldade grande de encontrar biografias que sejam mais fiéis à devoção católica. Você percebe muita instrumentalização da vida dela. Importante você falar isso. Principalmente por causa do trabalho dela com os pobres, né? Exato, porque está na moda hoje você transformar a igreja numa ONG. Que o Papa fala que não é o que a igreja é, né? É evidente que está na Escritura Sagrada que São Tiago fala, se você tem uma pessoa passando fome, né, você tem que primeiro alimentar ela e depois levar o evangelho para ela. E foi isso que a Irmã Dulce fez, na verdade, né? Ela descobriu a vocação logo cedo com a tia dela, Madaleninha, e ela começou a cuidar dos pobres, decidiu ser freira. O pai dela pediu primeiro que ela se formasse no magistério, ela continuou querendo ser freira. Então ela fez todo o processo inicial de uma freira, né, para quem não sabe, o postulantado, noviciado, primeiros votos, e aí ela foi mandada então de volta para Salvador, ela estudou no Sergipe. E aí em Salvador, onde ela nasceu, ela começou todo o trabalho dela, basicamente ajudando operários, tentando catequizar eles e criando então o Círculo de São Francisco, depois virou o Círculo Operário da Bahia, e por fim ela acabou então juntando pessoas na rua que estavam doentes, não sabiam onde botar, né? Não deixava ela botar em lugar nenhum, até que ela teve a ideia então, de transformar o galinheiro do convento num alberguezinho. E dali em diante ela foi sempre correndo atrás e buscando patrocínio, financiamento, etc. Sempre ela dizia assim, né, que o partido dela era a pobreza. Então ela não se importava de pedir dinheiro para todos os partidos, né, desde que fossem pessoas assim que quisessem ajudar e que não fosse dinheiro de contrabando, essas coisas mais. Então a Irmã Dulce foi atrás, né, a partir da vida dela, e ela não deixava assim, qualquer pessoa na rua que tivesse jogada, ligavam para ela, não deixava na rua. Ou seja, essa caridade cristã genuína que se manifesta nas obras, ela manifesta a fé da igreja, né? Ou seja, São Tiago também falava isso, você me mostra as suas obras, a sua fé sem as obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Então a Irmã Dulce fez isso, mas o mais importante, que além de... as obras dela estão aí, é fácil de encontrar, na minha opinião o mais importante é o grande tripé que Nossa Senhora ensina no deserto, né? Que é o jejum, a esmola e a oração. A Irmã Dulce tinha isso. Então, ela era muito penitente, rezava muito, né? E rezava enquanto trabalhava, isso é muito importante nós lembrarmos, né? Ou seja, a oração não é só um momento, ela pode ser estendida. E ela tinha, então, essa caridade, essas obras de misericórdia evidente. Então, assim, instrumentalizar a vida da Irmã Dulce é basicamente... desculpe o termo, uma sacanagem, certo? Isso mesmo. Assim, basicamente, né, você quer então se usar de uma biografia para promover a sua causa, quando na verdade ela era católica, foi fiel à sua congregação, com as perseguições que teve, etc. Mas foi fiel à Igreja Católica e foi saudada, né, pelo Santo Padre, o Papa São João Paulo II. Nas suas vindas para cá, as duas primeiras, passou, inclusive na segunda, quando ela estava no leito de dor já, para visitar ela. E dizia que ela era inocente como Jesus, foi as palavras do Papa. Uau! Ela conheceu Santa Teresa de Calcutá, Júnior?
Sim, ela conheceu quando a Santa Teresa de Calcutá veio para cá. Inclusive, rolou quase que uma treta, assim, porque elas tinham trabalhos diferentes. E a irmã Dulce pediu ajuda para Santa Teresa de Calcutá, né? Mas acabaram que elas não se entenderam muito, coisa normal entre os santos, né? Às vezes não se entendem muito bem. Mas, inclusive, a irmã Dulce teve, assim, uma campanha para ganhar o Prêmio Nobel da Paz também, por causa que a Madre Teresa tinha ganhado. E acabou que ela não ganhou, mas ela, assim, ficou muito, muito famosa e virou um símbolo da Bahia, né? Por causa desse trabalho. Eu fiquei sabendo de um diálogo que alguém teria dito para a Madre Teresa que ela tinha que urgentemente vir ao Brasil e que ela teria respondido: o Brasil não precisa de Teresa de Calcutá porque tem Irmã Dulce. É uma coisa que eu ouvi, não sei, né, se até que ponto é verídico ou não, mas eu ouvi isso, achei bonito. Qual era a congregação dela, Júnior? Deixa eu pegar aqui, Fernando. Então, tem uma biografia, essa aqui foi uma das melhores que eu encontrei, né? Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, certo? Mostra de novo aí pra gente. Gaetano Passarelli. Excelente, olha aí. Tem várias biografias aí que são bem tendenciosas, certo? Então, antes dela entrar na congregação, ela primeiro participou de uma ordem terceira, né, penitenciária de São Francisco de Assis. Depois ela entrou numa congregação, que era uma congregação pequena, fundada nos Estados Unidos por uma irmã, me fugiu o nome aqui, Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Olha aí. Foi fundada no Pará e a priora, né, acabou se mudando para os Estados Unidos e governava de lá. Então a irmã Dulce passou a vida inteira, porque tinha uma irmã perto onde ela morava, que ia numa missa, estava sempre de hábito, e aquilo fascinou ela, ela queria muito ir naquela congregação ali. Que fantástico isso. Perfeito. As virtudes extraordinárias, né, dessa mulher, eu queria te perguntar o milagre que levou a Santa Dulce para os altares, né? Qual foi o milagre? Aonde foi? Você sabe disso? Certo. Eu sei. Deixa eu só achar na minha anotação aqui. Sim. Quem faz ao vivo, né? Não, estamos juntos. Você tem aí nos teus estudos. É porque enquanto você correndo procura tanto com o meu curso. Enquanto você procura, Júnior, é verdade que a irmã Dulce gostava de ouvir Roberto Carlos? E eu sei que ela jogava futebol, né, quando ela era criança. Sim, é verdade. Inclusive, ela ia nos jogos de futebol aos domingos. E aí ela, um dia, então, foi quando a tia dela tirou ela do futebol e disse: não, você tem que ter diversão, mas você tem que ter alguma... Você é menininha, né? Vamos... Exato. E ela foi elogiada, assim, ela gostava do Roberto Carlos, botava as músicas do Roberto Carlos. E, inclusive, ele depois ficou sabendo disso, né? E fez isso daí. Eu tô achando aqui, rapidinho, as graças, né? É bom, né? Porque isso identifica com a gente, né, Fernando? Exato. É disso que nós estamos falando. Ela foi uma pessoa absolutamente normal, assim, dentro da normalidade, segundo... Eu gosto do termo do Chesterton de homem comum, né? Ou seja, o homem comum, a mulher comum, é aquela pessoa que ama as coisas que tem que ser amada, odeia as coisas que tem que ser odiada, e tende a buscar Deus e uma vida normal, ou seja... Exatamente isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Chesterton diz isso, né? Ele dizia assim: quem dentre vós tendo 100 ovelhas? Quem dentre vós perdendo uma moeda? Quem dentre vós tendo um filho? Ou seja, ele está apelando a um senso comum, né? Uma racionalidade comum do homem que Deus responde, ou seja, Deus não é para uma elite específica e também Deus conta com que a gente ame Ele com a inteligência, né? Isso mesmo. Então, tá aqui. O milagre foi uma mulher que tinha um sangramento, certo? Que nunca passava. Ela passou por 3 cirurgias. E nenhuma intervenção médica dava conta, né? Então, após pedido de intercessão da irmã Dulce, a hemorragia subitamente parou e a paciente se curou, certo? Isso foi no interior do Sergipe, certo? Teve tantos outros milagres, mas esse foi o que levou ela à glória dos altares. Ô, Júnior,
nós estamos falando de Irmã Dulce, dentre tantos outros santos católicos, mas aí nós queremos agora que você... Porque assim, gente, você que está nos vendo agora aqui no Brasil Cristão, o Júnior, que você está aí ouvindo falar, né, com tanta propriedade, porque estudou a vida de Irmã Dulce e dos outros santos católicos, tem um curso sobre os santos, né, brasileiros, os santos brasileiros, quem são eles, como eles viveram, né, que tipo de vida eles tiveram, e aí você vai poder fazer esse curso e conhecer os santos. Júnior, fala você, onde é que o pessoal te acha para poder fazer o curso? Certo. O jeito mais prático de me encontrar é no Instagram e no Facebook, né, as redes sociais hoje em dia é mais prático. Então, se você botar Júnior Volcan, né, V-O-L-C-A-N, né, de navio, você encontra rapidinho o Instagram e o Facebook. Essa cara aqui é meio cabeça grande, então você vai encontrar rápido, certo? Então, basicamente, nas redes sociais. Mas eu tenho um site, né, que é juniorvolcan.com. Aí lá nesse também site, de achar? É fácil, né? Você encontra daí o meu curso. Ou se você jogar no Google aí, pelo menos acredito que vai ter logo os anúncios, botar Santos Brasileiros, acredito que você vai conseguir encontrar o meu curso no Google. Mas é mais fácil no meu site, juniorvolcan.com. Maravilha. Você vai abrir o site, vai estar lá o curso. E aí vai ter todos os bônus, as explicações, a história. Assim, não é um curso só de história, né? Porque eu não sou historiador, apesar de eu ser metido a historiador. Eu quis fazer uma análise da espiritualidade de cada santo. Ótimo. E comparar as espiritualidades. Para entender qual é a espiritualidade comum do brasileiro. Uma riqueza para todos nós. Todos estão convidados, então, a procurar o Júnior e fazer esse curso para conhecer essa riqueza do Brasil, né, Fernando? Muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Cristão e por essa riqueza que você trouxe para nós. E com certeza vai voltar, né, a estar participando com a gente, porque nós queremos ir adentrando aí santo a santo, porque é aquilo que você abriu falando para nós, né? Para que nós possamos realizar a vontade de Deus neste país, nós temos que olhar para aqueles que antes de nós fizeram a vontade de Deus aqui. Exatamente. Então, e nós aqui no Brasil Cristão seguimos a inspiração. Nós estávamos na reunião para este programa de pauta e de repente, sabe, vem o Espírito Santo e fala, fale sobre os santos, vamos falando, já que tem todos aí, vamos falar sobre todos os santos brasileiros. É assim que a gente vai fazendo também, seguindo a inspiração que Deus nos dá. Deus abençoe você, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo convite, um abração aí, prazer lhe conhecer, um abraço para o Fernando. Valeu, meu irmão. Contem comigo aí que eu puder ajudar. Muito obrigado, Júnior. Até a próxima, que vai ser em breve. Até mais. Valeu. Vamos mostrar, né, se a gente tem como colocar aí a arte do curso para o pessoal dar uma olhada. Você tem ela aí, diretor? Para o pessoal dar uma olhada. É interessantíssimo isso, né? Ele de fato, é uma lacuna, olha aí. Exatamente, olha lá. Os santos brasileiros. Tem todos ali, ó, a fotinho, ficou ótima a arte. Então procurem lá, viu, gente? Os santos brasileiros, vamos estudar a vida dos nossos agraciados. Vamos fazer um intervalo agora, Fernando? Já a gente volta, gente, rapidinho.